Olá, como vai? É uma alegria muito grande estarmos novamente juntos gravando um novo vídeo. Eu continuo aqui na minha casa. Hoje é um dia muito bonito, tem um sol ali no final da tarde ali. Hoje é dia 8, terça-feira, 8 de dezembro. Aqui são 2h30 da tarde, mais ou menos, que equivale hoje a 11h30 no Brasil. E vamos gravar mais um vídeo, né, de ensino, de aprendizado. Nós vamos continuar caminhando com o Senhor, né, a cada dia da nossa vida, aprendendo um pouco do que Ele quer para nós. Eu mudei aqui um pouco o cenário, né? Estamos aí com os enfeites de Natal aí atrás, que a Mariana gosta de enfeitar a casa dessa maneira, nessa época do ano. E tem um Papai Noel particular. É uma alegria muito grande, eu volto a dizer. Se você já conhece o caminho do Senhor, glória a Deus. Se você que vai assistir esse vídeo ainda não conhece, é uma oportunidade para conhecer um pouco, dar um primeiro passo. As igrejas são em milhões, né, em milhares delas aí pelo mundo, onde você está, pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, internet, né? A nossa internet hoje também, ela é um grande canal, né? O Facebook, o WhatsApp, para que você tenha acesso a isso daí. Depende de você. Né? Nós aqui estamos tentando sempre ajudar, né? Com palavras de esperança, de fé, de amor, mas depende mesmo individualmente de cada um de nós. Então, temos que seguir em frente olhando para o alvo. A nossa passagem aqui na Terra é muito pequena. Nós estamos falando sobre ressurreição, falamos no vídeo passado, vamos falar novamente no vídeo de hoje, vamos dar uma sequência, talvez mais uns 2 vídeos falando sobre isso. É algo muito importante, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida, né, sobre a ressurreição, o que isso significa, como isso vai acontecer. Estamos aqui para isso, né, para aprender, né, porque cada vez que eu gravo um vídeo para vocês, eu me beneficio também e muito, né, deles, porque a Bíblia é viva, ela vai se tornando, ela vai se renovando, ela vai mudando a cada dia, né, a cada manhã. Semana passada, quando eu gravei outro vídeo, chama atenção alguma outra pessoa, né, que quando eu comecei a gravar em março do ano passado, deste ano, aliás, era o final do inverno aqui, né, já era primavera, e com as camisas de futebol, semana passada eu estava, hoje eu estou também, o pastor torcedor, né, que nós falamos isso, fizemos umas brincadeiras, né, nos vídeos anteriores, do começo dessas gravações. Então cá estamos novamente. Esse é o Manchester City, é o time que eu gosto, é o melhor time do mundo, mas às vezes eles não avisam isso para o adversário vem e dá uma peia, né, como diz lá na minha terra, no Manchester City, né. Mas esqueçamos, né, aqui nós vamos tratar do reino do céu e não do reino da terra. Mas é só uma lembrança, uma alegria para aquelas pessoas que comentam, né, sobre isso daí, porque o futebol é uma coisa praticamente universal. Ressurreição, né? O que é a ressurreição? Os teólogos estudam e têm apontamentos, têm disseções, né, muito melhores sobre isso, mas eu me atenho à palavra de Deus e de uma forma simplificada, porque eu penso que Deus tem me dado essa orientação para levar ao meu rebanho aqui da Igreja Batista de Dira e também às outras pessoas que assistem esse vídeo em Portugal, na Espanha e no Brasil, sobre o que é isso daí de uma maneira mais fácil, uma linguagem acessível, né? E que te toca no dia a dia, né? Que faz você, às vezes, perceber com mais facilidade isso daí. Todas as mensagens são oportunas, todas fazem muito bem. O grande diferencial disso daí, né, na nossa vida, é nós, né, nós tomarmos a decisão, nós darmos o passo de fé, nós buscarmos, né, compreender, né, o plano de Deus para as nossas vidas, amém? Então estamos olhando na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né, ali no Novo Testamento. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15. Hoje vamos dar sequência, né, à palavra de Deus que fala sobre isso. Eu falei com vocês, né, no vídeo passado, dei alguns versículos, se vocês quisessem estar lendo. Ele traz um contraponto, né, do que era ressurreição, não, se ela existia, se não existia, né, e é interessante porque Paulo fala
para a igreja de Coríntios e eu quero trazer aqui para o nosso conhecimento. 1 Coríntios 15, o verso 12, diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Né? Como? Se nós falamos, por que é que dizem que não tem ressurreição, né? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, porque foi pelo ressuscitar dele, foi pela ressurreição de Cristo que veio a vida eterna para nós. Tá bem? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ou seja, o que eu estou falando aqui para você hoje não tem valor nenhum. E o que você está ouvindo aí, muito menos. Então é vã. Não tem importância alguma aquilo que está sendo dito e aquilo que está sendo ouvido. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. É um jogo de palavras, né? Nós temos que compreender isso daí, né? Então nós somos falsas testemunhas. Ele está querendo dizer àqueles incrédulos, aqueles que não creram, aqueles que não criam na ressurreição, não creram na ressurreição do Cristo e não creem na nossa ressurreição. Mas a Bíblia está aqui para tirar essas dúvidas. A palavra de Deus nos dá essas informações, essas respostas, aquilo que buscamos às vezes para compreender o seu plano. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, claro. Não ia ser uma coisa excepcional. A ressurreição de Cristo ela é excepcional no sentido que nos deu a vida, tirou os nossos pecados e nos transforma em novas criaturas. Estão compreendendo? E segue aqui a palavra de Deus. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos pecados. Veja bem, se ele não tivesse ressuscitado, nós éramos os mesmos pecadores de outrora. Aquela cruz, a morte e a ressurreição nos tirou o pecado, nos deu a oportunidade de sermos uma nova criatura, novas pessoas, novos homens, novas mulheres, novos jovens. Aquilo nos deu essa oportunidade. E o verso 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Eu lembro que no vídeo passado eu falo do aspecto carinhoso, que a Bíblia trata sobre os que morrem como estão dormindo, eles adormecem. Porque na verdade é isso mesmo, né? Estamos dormindo, não sabemos de nada, né? Eu até estava comentando, e lembrando com o irmão, sobre o ronco, o ronco do marido, o ronco da esposa. Aqui nós temos uma cadelinha também, que ela ronca igual gente grande de vez em quando. No silêncio da noite, o ronco dela parece que multiplica o decibel, se ouve mais. Mas olha, a gente está dormindo, a gente não sabe de nada. E deixa essa história de ronco para lá, porque às vezes é motivo até de briga, de dificuldade de relacionamento, porque é desagradável. Mas estamos dormindo, não sabemos nada disso. E quando a palavra de Deus fala adormecer, é uma forma carinhosa de dizer para aqueles que estão mortos. Porque não adianta se vão passar o tempo que for, o infinito que for do tempo de mortos, na verdade eles estão dormindo. E vão vir na ressurreição esses mesmos mortos, qualquer que for a natureza da morte. Alguns de uma maneira para governar com Cristo, os mártires, alguns salvos, e todos eles, grandes e pequenos, está lá em Apocalipse capítulo 20, todos eles vão ressuscitar e seremos julgados por tudo que fomos nas nossas vidas, por tudo que somos na nossa vida hoje. E aí sim, a ressurreição é a que vale a pena, porque vai nos dar o acesso à eternidade, à vida eterna, ao céu, à companhia de Deus e de Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo que hoje habita em nós. Então, esses versos 12 a 18, eles têm aquele jogo de palavra, porque havia discórdia daquelas pessoas em relação à ressurreição. Eles não conheciam
né? Alguns não acreditavam, alguns sabiam dela, mas para desacreditar o apóstolo Paulo, muito perseguido pelos próprios judeus, os próprios que eram dos seus, né, pela transformação que ele teve da vida dele. Então tudo isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? Então tem esse jogo de palavras para uma igreja que era difícil, essa igreja de Coríntios, por outros tipos de problema que também não convém estarmos relatando. E aqui o verso 19, que eu quero chamar muita atenção de vocês, meus queridos. É algo muito especial e é algo que acontece no dia de hoje e na igreja de Cristo. Porque diz assim o apóstolo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui quando se fala homem, né, na leitura bíblica, seres humanos, criaturas de Deus. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos. A esta vida terrena que nós temos, né? Essa vida do pecado, né, que nós já tivemos e que foi absorvido por aquela cruz, a nova esperança que nós temos de sermos testemunhos vivos da transformação de Deus nas nossas vidas, de deixarmos-nos ser instrumentos de Deus para levar essa salvação, levar essa esperança, levar essa fé àqueles que não acreditam ainda. É muito importante de nossa parte fazer isso e não nos custa absolutamente nada, porque até as próprias palavras, a Bíblia assevera que as próprias palavras vão ser colocadas nas nossas bocas na hora certa. O que devemos de dizer, se for as pessoas comuns, se for até as autoridades. A Bíblia fala até das autoridades, e eu já tive essa experiência com o governador de estado, já tive essa experiência com o magistrado, que Deus me deu a ousadia de falar de Jesus Cristo à frente deles. Então, nem isso nós não temos de nos preocupar. Nós temos apenas que de nos disponibilizar. Eu quero. Como o apóstolo falou no vídeo passado, né? É por graça. Ele perseguiu a igreja, ele perseguiu os cristãos. Mas Deus transforma a vida dele. E ele passa a servir a Deus. Ele passa a seguir aqueles que ele perseguia. Porque Deus tem o poder de transformar as nossas vidas. E fez com ele o que faz com milhares de pessoas mundo afora, testemunhos afora, e a grande maioria deles, se não a maioria, né, 99, alguma coisa por cento, nós não temos ideia de como se passa. Nós temos ideia de que se concretiza. Porque é poder de Deus. É Ele que dá esse poder para nossas vidas, né? Então nós não podemos achar que a vida se resume a isso aqui, a terra, como ele fala aqui. Se viver em Cristo é apenas nesta vida aqui terrena. Claro que não. Vivemos o quê? 70, 80, 90 anos, quando muito. E quantos milhões de anos, milhares de anos já existiram? E quantos existirão, né, até a volta de Jesus Cristo? Porque isso é outra promessa da palavra de Deus. Então é tempo de nos acertarmos aqui, uns com os outros, nós com Deus, aprumarmos os nossos passos na direção certa, as atitudes certas, dar um polimento na nossa personalidade, na linguagem de hoje, né? Dar um like, né? Tocar o sininho para ver se tem alguma coisa nova de Deus para nossas vidas, né? Responder ao anseio de uma pessoa que necessita da nossa ajuda, do nosso ombro, da nossa palavra de consolação, da nossa oração. Sermos a mídia social que tanto usamos, mas para que as coisas de Deus terminamos sendo agentes secretos, ninguém sabe. Muitas dessas pessoas passam 2, 3, 4, até 5 horas por dia penduradas no telefone, com WhatsApp, com Facebook, expondo a sua vida, às vezes até ao ridículo, né? Trazendo informações pessoais que se tornam públicas, algo que termina sendo, às vezes, até deprimente, me entristece. Eu estou falando pessoalmente, me perdoe se estou ofendendo alguém, se estou
entristecendo alguém, mas me entristece as pessoas se expondo como se expõem através das mídias sociais. E na hora de falar um verso, na hora de dar uma palavra, de fazer uma oração, de cantar um louvor, se esconde. Desliga. Dá o off no seu instrumento, no seu computador, no seu telefone. Por quê? Qual a dificuldade que nós temos de dedicar um pouquinho do nosso tempo diário para conhecer as coisas de Deus? Elas só são favoráveis, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Deus não nos dá nada que não nos faça bem. Ele só quer fazer o bem. E às vezes, pelas nossas atitudes, a nossa cegueira, nós impedimos Deus nos dar, ampliar, dar um pouco mais ou ampliar o que quer que seja das nossas vidas. Então, tudo aqui é muito passageiro. Vamos morrer um dia, ou adormecer, e vamos ressuscitar. Diz a palavra, nós vimos lá no Apocalipse, vamos ressuscitar. Mas vai haver um juízo, vai haver a segunda morte. Aí a opção é nossa. Ou então, a Bíblia não diz isso. Deus vai fazer do jeito que Ele quiser depois. Aqui não informa outra saída, outro caminho, que não seja morrer e ressuscitar e ter uma nova vida, na nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra. Essa promessa que Deus dá àqueles que o amam. E é nisso que nós temos que nos basear, é nisso que nós temos que nos prender. Deixemos de lado os modismos do mundo, porque eles são passageiros e não nos levam a todos os lugares. Levam a muitos. Talvez a maior parte deles até inúteis, mas não nos levam a todos os lugares. Não garante nada para a nossa vida eterna. Não garante nenhum conforto espiritual para a hora difícil que nós temos que enfrentar na nossa vida. O que nós podemos absorver através desses instrumentos, de modernismo do mundo é que se nós fôssemos realmente um pouco mais esforçados, nós usaríamos ele de uma maneira muito mais intensa para levar o que o apóstolo Paulo falou aqui nos versos anteriores, O que eu recebi de graça eu estou dando, estou devolvendo do que o Senhor fez pela minha vida. Graça, amor por cada um de nós. Esse é um Deus maravilhoso. Esse é um Deus maravilhoso. A minha experiência vai ser diferente da tua. Quando eu digo para ti, Deus é maravilhoso, para você deve ser outra expressão, deve ser de outra maneira que você compreenda isso daí. São as experiências pessoais. E essas nós não podemos transferir. Nem eu para minha esposa, eu falo muito isso. Nem eu para os meus filhos. Nem eles, nem ela para mim. Porque são experiências pessoais. São decisões pessoais. E não é delegado por ninguém, para ninguém, o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Cristo. Amém? Vamos continuar aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 20, diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, Falamos já da forma carinhosa da expressão dormir. Aqui Cristo é colocado como a primícia, ou seja, a primeira coisa, a primeira parte, de nós. Quando eu ministrei sábado no culto online da nossa igreja aqui da Inglaterra,
sobre o dízimo e a oferta, a palavra de Deus fala as primícias, ou seja, a primeira parte daquilo que nós ganhamos, nós devemos separar para o Senhor, para a obra do Senhor. Eu sinto um privilégio poder abençoar a obra do Senhor também através do dízimo e, quando possível, através da oferta. Amém? É a primícia, é a primeira coisa que nós devemos fazer. E segue a palavra: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, né? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ele faz o paralelo do início da criação. Lembra-se desse episódio de Adão e de Eva, da serpente e da maçã e do pecado. Então, quando você ler, ouvir alguma expressão assim, natureza adâmica, ou seja, essa natureza mortal que nós temos, cada um de nós, por causa do pecado capital, do pecado inicial que veio através de Adão. Mas a palavra nos revela que todos seremos vivificados em Cristo. Porque quando ele morre para transformar esse pecado mortal de Adão em vida eterna. E aqui na terra, vida abundante. Não deixa de ser sofrida, às vezes sofremos sim, é natural. Mas o importante é que nós temos esse selo, essa aliança com Cristo, que ela foi estabelecida ali na cruz, para que possamos um dia experimentar essa vida eterna, para um dia estar com Ele novamente no reino do Pai. Continua aqui no verso 23. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, a primeira parte, depois os que são de Cristo na sua vinda. Lá no Apocalipse 20, nós vimos isso já nas lições anteriores, nos vídeos anteriores. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e todo o poder. Porém, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Jesus Cristo, ele está cumprindo uma missão dele, o reino ao Pai dele. Ele volta para resgatar a sua igreja e com os salvos, os que são ressuscitados em Cristo, ele vai governar 1000 anos. Depois o Satanás, o diabo, ele é libertado, vai haver aquele auê novamente, é a chance dos que ainda não quiseram, mais uma chance, mas depois ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele, seus anjos, o diabo tem anjos, hein? E os pecadores que não mudaram a sua vida, não quiseram, apesar das oportunidades. É o que diz a palavra de Deus, né? Então, depois que todos estiverem debaixo dos seus pés, ele devolve o poder a Deus, Deus Pai, a hierarquia Pai, Filho e Espírito Santo. Ele devolve o poder, ele se sujeita, né? Como nós nos sujeitamos. E fala o verso 26, presta atenção. O último inimigo a ser destruído é a morte. Verso pequeno, né? O último inimigo a ser destruído é a morte. Justamente, nós só podemos ter a nossa ressurreição se nós morrermos. E é inimigo, por quê? Porque a morte é dolorida. A morte é de sofrimento, de dor, de angústia, de medo. Mas se nós aproveitarmos esse tempo enquanto estamos vivos, aprendendo as coisas de Deus, nós vamos compreender que esse inimigo vai ser derrotado. Por isso que fala que é o último inimigo a ser derrotado. Nós temos que ter essa convicção para sabermos que quando chegar a nossa hora, nós vamos estar com Cristo. Nós vamos experimentar as primícias. Nós vamos aguardar a ressurreição, dormindo,
Como falamos no começo, até brincando, né? Usamos exemplos, né, dos roncos, né, por exemplo. Dormindo. 100 anos, 1000 anos, o que for, dormindo. Esse tempo não conta. Nós temos que descansar quando os nossos se vão, quando nós perdemos pai e mãe, eu já perdi, quando nós perdemos os irmãos, as irmãs de uma família, né? Ou outros parentes, amigos, comunidade, né, do corpo de Cristo, os irmãos e as irmãs em Cristo. Dói, é sofrido, mas é natural, é o processo da vida. E quanto mais vai doer, é quanto mais estamos distantes de Deus, da esperança da salvação, da esperança da vida eterna. Esse é o grande diferencial. E nós não podemos nos esquecer dele, nós não podemos deixar ele de lado, porque isso vai trazer muita coisa, muito alento ao nosso coração, muita esperança, vai renovar a nossa fé a cada dia que nós nos lembremos que tudo isso foi feito em nosso favor. E que quando chegar a nossa hora, a nossa vez, nós temos a certeza que nós vamos ressurgir, como está relatado ali no capítulo 20, para reinar com Cristo, e depois todos, né, grandes e pequenos, ali usam uma expressão assim na minha versão, grandes e pequenos, e que nós estamos no livro da vida, nós vamos para a eternidade. Mas nós não podemos acessar o livro da vida lá, nós temos que acessar o livro da vida aqui, fazendo a nossa parte, seguindo as coisas de Deus. Eu já ouvi muita pergunta, e talvez você tenha essa curiosidade, mas e quem não aceitar Jesus? Em quem não se tornar cristão? Tem tantas outras religiões, né, denominações. O que é que acontece com eles? A Bíblia diz, e não é muito favorável. Mas Deus vai fazer do jeito que Ele quiser. Agora imagina aqueles que obedecem a Deus, aqueles que caminham com Deus. Esses terão uma melhor expectativa. Inclusive aqui, no tempo sofrido de caminhar com Deus na Terra, com tantos problemas, esse da pandemia é o último deles, né? Lá na frente vai haver mais, como haverão terremotos, maremotos, os vulcões, né? Voltando a expelir as suas chamas, as suas larvas, né? Isso sempre existiu. Isso sempre vai existir. Agora, a eternidade, não. A vida com Deus, a vida com Jesus, no novo céu, na nova terra, já vimos isso, é tão gostoso, né? Na Nova Jerusalém. Nós podemos acessar aqui, enquanto aqui estamos, enquanto aqui somos, e não importa de onde você é, o que você fez ou faz. Importa que você dê o passo de fé, que você busque Deus. E hoje você tem a oportunidade de alcançá-lo, de achá-lo, de usá-lo, usufruí-lo a hora que quiser. Não se demore tanto, estou fugindo um pouco, não sei, Deus está me mandando falar isso. Pode ser que alguém que vai ver esse vídeo precise ouvir isso. Não demore tanto a se decidir. A vida passa muito rápido. Não se demore. O verso 27, continuando aqui, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe determinou. Ou seja, Jesus vai passar o bastão, né, para Deus.
Lembra que quando ele falava aos seus discípulos antes de ser preso, né, condenado e crucificado, ele falava: todos aqueles que me destes, eu procurei resgatar, né? Não se perdeu nenhum, a não ser o filho da perdição. Ele faz uma referência, né, a Judas, o que o traiu no final. Esteve ali com Jesus tanto tempo, do seu lado, e não compreendeu o amor dele. Ele se arrependeu de ter entregue Jesus, porque achava que ia ser só uma prisão, um açoitamento. Mas quando ele sabe que Jesus ia ser morto, ele se arrependeu. Devolve o dinheiro da corrupção de ter entregue Jesus aos sacerdotes. Mas não se voltou para Jesus, não buscou Jesus para pedir perdão. E se matou. Nós estamos muito próximos de Jesus. Nós podemos pedir ao Senhor para transformar as nossas vidas. Mas nós temos que querer. O poder só não é nos dado no momento que nós vamos fazer dele, fazer uso dele. E sozinho, às vezes, nós não vamos a lugar nenhum. Nem eu, nem você. Nós não temos força suficiente para fazer algo, às vezes, nas nossas vidas, que é necessário fazer, mas nós sozinhos não conseguimos. E não buscamos o poder, né? A força. Carregamos um jugo, né? Desnecessariamente. Pecados da vida passada ainda estão como que amarrados na nossa personalidade, no nosso caráter. E Jesus está ensinando aqui, né? No verso 28, finalizando a parte de hoje: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou seja, quando tudo estiver terminado, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, ou seja, ele vai dar a Deus tudo aquilo que Deus deu para ele fazer, para que Deus seja tudo em todos. Jesus está nos dando uma chance. Cada teclada nossa ali no WhatsApp, no Facebook, Jesus está nos dando uma chance de teclar o sininho. É assim a linguagem, né? Eu sou meio tapadão com essas coisas eletrônicas. Dá o seu like. Eu quero. Pim! Eu quero Jesus. Pim! Ele está nos dando uma chance através da sua palavra. Talvez até através desse vídeo, alguma pessoa que acessá-lo e compreender o que Deus quer das suas vidas. Porque ele fala aqui pela palavra. Só depois de tudo isso, ele vai se sujeitar de novo a Deus, como nós. Se Jesus se sujeita a Deus, por que é que nós não nos sujeitamos? Pensa nisso. Olha na tua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao verso 28, que nós tratamos hoje. Traz para dentro da tua alma, tua mente e teu coração o que significa essa palavra para a tua vida. Porque encerra assim esse verso 28. Para que Deus seja tudo. Quando fala tudo, não há uma explicação razoável. Não há um princípio, não há um meio, não há um fim. É tudo. E em todos. Nós, inclusive. Eu e você. Amém? Nós precisamos estar na ressurreição.
mas não podemos morrer antes de assegurar que vamos ter essa ressurreição. E só nós asseguraremos isso nas nossas vidas, entregando as vidas, né, a Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Amém? Eu quero que você abra suas mãos. Eu quero te dizer que o amor de Deus, o Pai, a graça do milagre e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, com você, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Amém? Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana sob a sua graça. Um beijão para cada um de vocês. Bye, bye.